Peraí. Vai embora não. Eu sei que você deve ter caído aqui por engano, então seja bem-vindo. E já que você tá aqui, aproveita e dá um like. Se inscreve também, alguma coisa assim, quem sabe. Se sinta-se tocado. Beijo no coração e deixa o like. Hoje é dia de polêmica. Em 2004, o mundo via pela primeira vez GTA San Andreas, um jogo que já era parte de uma série de sucesso, mas que viria explodir em vendas com esse novo lançamento. E até quem não conhecia de videogames passou a conhecer a Rockstar. Mesmo quem nunca jogou um GTA na vida, já viu o Rzinho laranja da desenvolvedora em algum lugar por aí. E quem conhece, entende muito bem a bola de polêmicas que um jogo que possibilitava que você literalmente cortasse a cabeça de alguém na espadada trouxe. Porém, se você acha que GTA é o jogo mais polêmico da Rockstar, hoje eu tô aqui pra te provar o contrário. Porque a gente vai falar de um negócio tão doido que faz GTA parecer joguinho infantil. E eu não tô brincando. Então chega mais e vamos trocar ideia sobre um dos jogos mais polêmicos da história. 2003 foi por si só um ano muito louco para Rockstar Games. Só naquele ano, a empresa trabalhou em GTA San Andreas, Red Dead Revolver, Max Payne 2 e GTA Advanced. Um jogo que é pra Game Boy e literalmente ninguém lembra. De quebra, a Rockstar ainda trabalhou na produção do filme Violência Máxima. E esse, além de ninguém lembrar, ninguém nem sabe da existência. E um outro projeto que a Rockstar Games trabalhava na época era o lançamento naquele mesmo ano de Manhunt, um jogo em terceira pessoa, no estilo stealth, porém com um detalhe um tanto peculiar. Mas pra gente entender exatamente esse detalhe, a gente precisa entender o enredo do jogo. No game, o player vive a pele de James R. Cash, um assassino condenado à pena de morte. No dia em que vai ser executado, o personagem é levado para uma mansão e forçado a participar de um filme no estilo Snuff Underground, aqueles filmes de terror em que os assassinatos acontecem de verdade e nada é feito usando efeitos especiais. Normalmente esses filmes são postados e vendidos na Deep Web. O protagonista do jogo é obrigado a participar de um filme desses. Seu personagem precisa escapar desse lugar, mas para isso precisa matar todos os outros caras que estão no mesmo lugar, da forma mais furtiva e o mais cruel possível. Quanto mais pesado é a morte, mais pontos o jogador leva. E para isso, você pode usar de praticamente tudo. Tacos de beisebol, martelos, ferramentas, machados, facas, facões, torniquetes, correntes. A lista é um tanto vasta. Se o resumo do jogo é punk, a gameplay é 10 vezes mais. Sem levar conta os gráficos, o jogo é bem real. Em alguns momentos, é muito pesado. Tipo, quase toda hora. E se GTA já causou um barulho quando foi lançado, Manhunt causou um terremoto. Vários países proibiram o jogo logo de cara, e os que não proibiram tiveram pilhas e pilhas de reclamações de pais preocupados com o conteúdo do jogo. A verdade é que a Rockstar sempre curtiu uma polêmica e já esperava esse tipo de recepção, mas aposto que os caras não esperavam a forma que essa história iria se escalonar. Não tem como a gente falar de Manhunt e não falar do caso Stephen Paquera, mesmo que a parada seja até um pouquinho zoada de se comentar. Em julho de 2004, um caso chocou a cidade de Lannister, na Inglaterra. Warren LeBlanc, de 17 anos, matou seu amigo Stephen Paquera de uma forma tão pesada que se a gente detalhasse aqui, o YouTube sumiria com esse vídeo em 2 tempos. O caso teve uma enorme repercussão na mídia na época, muito por conta da forma violenta que o crime foi feito. Com a investigação em andamento, a polícia da Inglaterra encontrou no quarto de LeBlanc uma cópia de Manhunt, o que gerou uma baita discussão na época pela similaridade da violência do jogo com o caso. Tava armado aí uma verdadeira guerra entre a mídia policial e os videogames. As coisas complicaram ainda mais quando os pais da vítima afirmaram que ouviram os amigos de LeBlanc falar que o moleque era tão vidrado no jogo que praticamente só falava disso. Pouco depois do caso vir à tona, Jack Thompson, um advogado criminalista americano, veio a público falar que tinha enviado uma carta para Take-Two, a empresa dona da Rockstar, falando que o jogo era totalmente impróprio e que nunca deveria ser lançado, mas obviamente tinha sido ignorado. A família da vítima, na sequência, contratou Jack Thompson
e juntos entraram com uma ação pedindo uma indenização de 50 milhões de libras a Take-Two, e ainda que a empresa respondesse por homicídio culposo no caso. Com toda a polêmica, grandes lojas de jogos como a Game e a Dyson retiraram automaticamente os jogos das prateleiras. Acontece que no mesmo dia que a família contratou o advogado, os policiais do caso alegaram que a Rockstar não tinha nenhum envolvimento no caso, e que a cópia de Manhunt tinha sido encontrada assim no quarto da vítima, e não do autor. Que coincidência, hein, dona Rockstar? E como o jogo não era do assassino, então a empresa não tinha nenhum envolvimento com o assassinato. Depois disso, o caso foi encerrado, LeBlanc foi sentenciado à prisão perpétua e a Rockstar absolvida totalmente das acusações. E a história poderia muito bem acabar aí, mas parece que a Rockstar tem uns funcionários um tanto sem noção trabalhando lá na empresa. Em 2007, a família Plaquera comemorava o aniversário de 3 anos do falecimento de Stefan. No mesmo mês, a Rockstar vinha a público e anunciava Manhunt 2, a sequência do jogo que até ali tinha causado mais dor de cabeça que lucros para a Rockstar. E porra, Rockstar, aí é até difícil defender vocês, hein? Com um jogo que até o anúncio era tão polêmica quanto o primeiro jogo, várias lojas automaticamente avisaram que não venderiam o game. Jack Thompson, poucos dias depois do anúncio, disse que faria de tudo para vetar a venda do game mundialmente. Mas essa movimentação, que era para frear o jogo, só deu mais hype pro lançamento daqueles que tinham curtido o primeiro jogo. Esse foi o primeiro episódio de vários numa guerra entre Jack Thompson e a Take-Two, uma briga que até hoje tem desenrolos e vale até fazer um vídeo próprio sobre o assunto no futuro. A polêmica em volta da sequência foi tão grande quanto o primeiro jogo, a ponto da BBFC, a empresa britânica responsável pela qualificação indicativa de jogos e filmes, literalmente ignorar o lançamento de Manhunt 2. No mesmo dia, a ESRB, também responsável pela classificação de jogos, e essa é até mais conhecida pelos brasileiros porque está sempre estampado na capa dos jogos, classificou Manhunt 2 como AO, ou seja, apenas maiores de 18 anos poderiam comprar o jogo. Isso tirou o jogo de circulação de boa parte das lojas, uma vez que não era muito viável vender um jogo que só uma parcela do público poderia comprar. A Nintendo e a Sony também falaram que não venderiam um jogo AO em suas plataformas digitais. Ou seja, Manhunt 2 estava banido no mercado até que a Rockstar fizesse alguma coisa. Poucas semanas depois, Manhunt 2 foi totalmente modificado, retirando partes mais violentas e literalmente censurando outras com um borrão nas cutscenes que mostravam cenas muito fortes. Essas modificações, apesar de serem muito criticadas pelos fãs da série, possibilitaram que o jogo recebesse a indicação M pela ESRB e que pudesse finalmente ser lançado no mercado. Depois de tanta dor de cabeça, a Rockstar abriu mão de Manhunt, nunca mais falando do jogo e nem mesmo cogitando a criação de um terceiro jogo para a saga. Descanse em paz, Manhunt. Ou não.